A oração, ela é muito importante na nossa vida. A oração, ela pode mudar o curso da sua vida. A oração, ela pode abrir porta aonde não há porta. Se você crer, se você acreditar no poder da oração, a Bíblia, ela está repleta de passagem no qual os filhos de Deus, os servos do Senhor oraram e aconteceu coisas extraordinárias pelo poder da oração. Eu quero citar aqui uma palavra que está no livro de Neemias, capítulo 2, verso 4. Neemias, ele era copeiro do rei Ataxerxes. E a Bíblia diz que o seu irmão foi visitá-lo ali em Babilônia, aonde ele trabalhava ali como copeiro para o rei, e ele pergunta para o seu irmão: como está Jerusalém? Como está aqueles que estão lá? E a Bíblia diz que o seu irmão ali disse: olha, a cidade está totalmente destruída, está entregue à miséria. Os muros, eles foram queimados a fogo, aqueles que ficaram, o restante que ficaram, que não foram levados cativo, estão na miséria, na pobreza, a cidade está toda destruída. E a Bíblia diz que Neemias, ele ficou ali muito triste com aquela situação. Ele ficou abalado com aquela notícia no qual a cidade do sepulcro dos seus pais estava. E a Bíblia diz que ele foi orar a Deus. Ele orou e jejuou por alguns dias, a palavra de Deus fala. A Bíblia não relata quanto tempo ele fez isso. Só que o rei Ataxerxes, ele percebeu no rosto de Neemias que ele não estava bem. Percebeu que ele estava triste ali quando ele estava servindo o rei. O rei conhecia já há muito tempo que Neemias, ele servia o rei. E a Bíblia relata que o rei nunca tinha visto ele daquela forma. Então, Neemias disse: como não estaria triste sabendo a situação da cidade aonde é a morada ali do meu povo, dos meus pais, né? O lugar onde que Deus abençoou, onde Deus habitava, está na miséria. Então ele disse: esse é o motivo pelo qual estou triste nesse momento, ó rei. E a Bíblia diz que o rei, ele quis ajudar Neemias, ele se propôs a ajudar Neemias no que ele quisesse. E ele diz assim para Neemias, o rei Ataxerxes diz assim: e o rei me disse: o que me pedes agora? Ele se prontificou a querer ajudar Neemias. Só que Neemias, ele toma uma atitude que ela é muito interessante, uma atitude inteligente. A Bíblia diz que Neemias, ele não deu logo a resposta para o rei do que ele queria, o que ele precisaria para ir naquela viagem. E ele precisaria de uma confirmação de Deus, se era vontade de Deus, ele ir lá para iniciar aquela obra, que não era uma obra simples, uma obra que durou muito tempo ali, e houve uma grande mão de obra ali, um monte de pessoas para ajudar Neemias naquela reconstrução, porque não era um muro qualquer, não era uma obra qualquer. E olha que Neemias falou para o rei, e olha o que está escrito aqui, olha o que Neemias fez. Primeiro, ele disse assim: então orei ao Deus do céu. Então, quando o rei falou isso para ele, ele foi orar. Ele foi pedir de Deus uma orientação com relação àquele problema que estava ali na cidade, a vida dele, porque talvez Neemias ficou ali um pouco preocupado, porque era uma obra grande, né? Era uma situação muito complexa. Então, tinha que ter ali muita força de vontade, muita
muito vigor para ir ali na cidade de Jerusalém, enfrentar ali aqueles inimigos que Neemias enfrentou. Então ele foi orar e Deus confirmou isso. Deus ali abençoou. Deus abençoou o coração do rei Ataxerxes, abençoou o coração da rainha que estava do seu lado. E o rei ajudou ele naquela situação, proporcionou a ele tudo que ele estava precisando, deu carta para eles. Neemias pediu carta. Agora Neemias ele fala para o rei o que ele queria carta diante dos governadores, a passagem dele livre ali até Jerusalém, carta ali para Asaf, que era o chefe ali, que poderia proporcionar para ele madeiras ali para reconstruir, para fazer aquela obra. E o rei deu tudo que Neemias precisava para ele realizar aquela obra, fazer aquela obra. Neemias, o rei deu tudo para ele, proporcionou tudo para ele, para que ele fosse ali e realizar aquela grande obra. E nós sabemos que aquela obra não foi fácil. O inimigo se levantou, os inimigos de Neemias, o inimigo ali de Jerusalém, os inimigos que não queriam que o muro fosse reedificado. Mas nós sabemos que Neemias, ele não desiste, que Neemias, ele foi corajoso, que Neemias sempre ali, na posição ali de confiar em Deus, esperar em Deus e fazer aquela obra. E nós sabemos que Neemias concluiu aquela obra, fez aquela obra, Deus ajudou, Deus destruiu os seus inimigos, todas as armadilhas dos seus inimigos caiu por terra, porque Deus estava na vida de Neemias. Então, aprendemos com isso, isso nos serve de lição, que quando surgiu uma dificuldade, um problema na nossa vida, nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar na presença do Senhor, nós precisamos buscar uma orientação de Deus, não tomar decisões precipitadas, porque isso pode nos acarretar problemas futuros, problemas presentes na nossa vida. Então é melhor pararmos naquele momento, pensarmos e orar a Deus, pedir uma orientação de Deus, jejuar se for preciso, se for um problema muito complexo, muito difícil, ore a Deus, jejue, faça o jejum, porque foi isso que Neemias fez, ele jejuou e orou por muitos dias, para que Deus pudesse abençoar a vida dele. Então a oração, ela é tudo para a nossa vida como cristão na presença de Deus. Nós não podemos deixar isso de mão, deixar isso de lado, a oração, tudo, nós precisamos orar. Fazer como Paulo dizia, né? Ter uma vida de oração, né? Sempre estar em espírito de oração, isso que eu queria dizer, estar em espírito de oração, Paulo fala sobre isso. Então, a oração é fundamental. Não esqueça disso, pratique isso, coloque em ação na sua vida, não saia sem oração. Não vá para a guerra sem oração. Não saia para o seu trabalho, para a sua vida, sem oração. A oração, ela é fundamental. Ela é tudo que nós temos, que Deus deixou, esse relacionamento. Se nós formos ver desde o princípio, Deus, ele já se relacionava com Adão lá no jardim. Mas isso foi quebrado. O inimigo conseguiu quebrar ali aquela comunhão que o homem tinha com Deus, que conversava todo dia com Deus na viração do dia. Mas Jesus mudou essa história. Hoje nós podemos novamente estar na presença do nosso Deus, estar diante do Senhor em oração, tá bom? Então, dê crédito para a oração. Ore, meu amado irmão. Ore, minha amada irmã. Esteja em oração. Só assim você vencerá esse mundo, o seu adversário, as tentações e as dificuldades dessa vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E dê um like para ajudar neste conteúdo. Compartilhe com a sua família para que eles também possam ter uma palavra aí
que é simples, né? Mas uma palavra abençoada que nos orienta acerca da importância da oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.